E aí, galera, tudo bem? Estamos agora no nosso 7º episódio do Na Margem Esquerda do Amazonas. E como eu já havia prometido lá no episódio número 6 com a professora Ana Cristina, hoje nós vamos conversar com uma outra grande figura dentro do Partido dos Trabalhadores aqui no Amapá, que é a professora Ivanéia Alves, que é uma mulher extremamente múltipla, ela é igual Bombril, 1001 utilidades, né? Dentro dos movimentos sociais. Ela atua dentro do movimento feminista, é militante sindicalista dentro do CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Ela é militante de base do CCPAP, já fez parte da direção da Central Única dos Trabalhadores do Amapá, é hoje professora do Estado, atua hoje como pedagoga também no município de Macapá, e hoje ela apresenta o seu nome como pré-candidata a vice-prefeita pelo Partido dos Trabalhadores na Frente Brasil da Esperança, junto com o PSOL, né, que apresenta como cabeça de chapa o Paulo Lemos. Tudo bem, Ivanéia? Olá, pessoal. Oi, Renan. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui, né, fazendo esse bate-papo com você, nessa novidade que nós temos aí nesse podcast, que é Na Margem Esquerda do Rio Amazonas, que tem rendido, né? Tem rendido muitos comentários, o pessoal está ligado. E para nós é um momento muito importante. Fico muito feliz de ter sido convidada para participar desse momento com vocês, desse bate-papo, né, para a gente se aproximar cada vez mais do público e também poder conversar um pouco sobre a nossa história, a nossa trajetória de vida, o que a gente pensa da nossa entrada nesse processo de candidatura, de pré-candidatura a vice-prefeita de Macapá pelo Partido dos Trabalhadores, numa frente que é tão importante hoje, porque faz parte de um processo histórico que nós estamos vivendo e vivemos nos últimos 4 anos de muita luta, e chegar aqui, né, com o presidente Lula, chegar aqui com uma frente que se organiza e cresce cada dia para poder fazer o enfrentamento com essa extrema-direita que também resiste e a gente precisa enfrentar, para nós é um motivo de muito orgulho, e eu estou muito feliz de estar aqui participando desse momento histórico. Mas é o seguinte, olha, você está agora construindo essa pré-candidatura a vice-prefeita, e eu estou conhecendo você agora pessoalmente. De nome eu já conhecia, porque, né, o nome A precede. Né? Você é tia de uma grande colega minha lá do Instituto Federal do Amapá, que é a Patrícia Malafaia, e através dela eu pude conhecer um pouco de quem é a Ivanéia Alves, né? Sindicalista. Já repeti novamente, ela é sindicalista, faz parte dos movimentos sociais, mas numa conversa prévia agora, você me falou um pouco da sua trajetória lá no início dos anos 90, de como foi que tu se meteu em toda essa construção dos movimentos sociais aqui no Amapá. E aí eu quero saber como foi que surgiu essa Ivanéia como ser político. Então, falar dessa Ivanéia como ser político é também remeter um pouco dessa história, né, de onde a gente vem, né, falar um pouco sobre esse lugar de fala. Então, eu sou filha de um carpinteiro e uma dona de casa, venho como muitas famílias da ilha do Pará, nasci em Breves, no interior de Breves, e vim para cá, para o Amapá, com 2 anos de idade, sofrendo todas as agruras da vida, né, de viver no bairro Perpétuo Socorro, foi um bairro que eu me criei, né, bairro Perpétuo Socorro, Igarapé das Mulheres. Então, vivendo aquele momento lá, a gente, com tanta dificuldade, a gente vai aprendendo. Então, quando eu entro para estudar, resolvi ser professora, né, porque era uma das principais vias de acesso. Primeiro, o acesso ao emprego. Segundo, porque era uma vontade que eu tinha de ser professora. Então, fui estudar no IETA. E no IETA, né, nessa condição de aluna do IETA, eu me deparei com uma outra realidade, a realidade dos movimentos, do movimento estudantil principalmente, onde eu comecei a minha militância. E logo ao sair do IETA, eu passo no concurso público e vou agora ser professora, servidora pública. E como servidora pública, eu já entrei diretamente para militar no movimento sindical.
Então, foi essa junção de coisas, de uma infância, de todos esses desafios, né, de uma menina pobre, vinda do interior, e vim parar, ser professora e encarar esses desafios. E no movimento sindical, a gente começa a nossa trajetória de militância, de lutar, porque a gente aprende muito, né? E aprendi no movimento sindical que a gente precisa ter cada vez mais um olhar não só para a questão salarial, porque nós sabemos, e aí eu só aprendi isso estudando, né? Que o movimento sindical ele vai além, porque o mesmo trabalhador que sofre os desafios da precarização do trabalho, do não trabalho decente, é a mesma pessoa que vai na fila do posto, que não tem atendimento à saúde, que vai na escola, não tem merenda, que não tem vaga para o filho numa escola próxima, que ele tem que pagar ônibus, aí ele chega no ônibus, ele não tem transporte público de qualidade. É a mesma mulher que não tem lugar para deixar o filho porque não existe creche. Então, pensando nisso tudo, a gente vai ampliando a visão das necessidades que não só são as questões salariais. Então, o movimento sindical ele traz para a gente essa necessidade de entrar para os movimentos sociais e de conhecer mais de perto essas realidades. E aí, por conta disso, eu também fui para a universidade, fiz o curso de pedagogia e também, por conta da necessidade que sentia de ir além, de me aprofundar mais ainda nessas questões sociais, eu fui fazer o curso de Ciências Sociais. Então, com essas duas formações, eu tive a oportunidade de ampliar cada vez mais os horizontes e me aprofundar muito nas questões que envolvem a sociedade, que envolvem as mulheres, que envolvem a educação, principalmente, que é a minha principal bandeira, né, de luta por conta da minha história. E hoje ela se abre cada vez mais por conta dessas inserções dentro dos outros movimentos em que eu me dispus a participar e a intervir e a ajudar a construir. E você tem uma história dentro do PT que acaba se confundindo com a história do PT aqui no estado do Amapá, né? Eu quero saber como foi que você se aproximou, como é que você começou a construir sua história aqui dentro. Parece ser um processo natural, né? Você é militante, né? Você aprende que está do lado esquerdo da vida, né? Por conta da necessidade, por conta dessa visão de mundo, por conta desse outro olhar sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre as necessidades das pessoas, sobre as demandas que essa sociedade traz, os desafios que essa sociedade traz para a juventude. E aí eu me vi num processo natural de filiar no Partido dos Trabalhadores, que para mim é o partido que eu milito há quase 30 anos já, né, por conta dessa trajetória. E foi aqui que eu me encontrei dentro daquilo que eu acreditava que vale a pena, é aquilo que eu acredito que vale a pena a gente se doar para poder intervir na sociedade. Então, aí dentro do Partido dos Trabalhadores, como militante sindical, eu fiquei por muito tempo, porque na militância sindical, a gente se doa muito também. Então, eu fiz parte de uma diretoria que a gente construiu 16 planos de carreira nos municípios todos do estado, inclusive o plano de carreira do estado do Amapá para a educação, para os trabalhadores da educação. Então, isso demanda muita coisa. Então, eu não militava diretamente, militava dentro do partido, mas não diretamente. E quando eu saí do sindicato, eu senti a necessidade de me inserir cada vez mais dentro do partido. E foi aí que eu voltei para o partido, aí fui secretária-geral, já estou no segundo mandato como vice-presidente, né, do PT. Já fui candidata a deputada estadual em 2018, né, uma conjuntura bem difícil que nós atravessávamos, né, no país, e o PT atravessava junto por conta de todos os desafios que o golpe trouxe contra a nossa presidente Dilma. E foi um momento assim, bem difícil para nós do Partido dos Trabalhadores. Então, era preciso resistir. E a resistência tinha que vir de quem tinha
orgânica, né? Essa militância orgânica, que foi o que nós fizemos. E aí a resistência, nós conseguimos atravessar todo esse processo de debate, de defesa do presidente Lula, do legado que ele tinha, enfrentar a prisão, enfrentar o golpe, enfrentar o governo Bolsonaro, né? E fazer uma campanha linda que trouxe Lula de volta para a presidência da República. Então, é um motivo de muito orgulho participar de todo esse processo. E hoje a gente tem um grande desafio. Eu digo que essa é mais uma das eleições das nossas vidas, porque a eleição de 2024, ela traz para o PT, traz para essa frente, que é o Brasil da Esperança, que hoje está junto com a frente PSOL e Rede, em nível nacional. A gente tem um grande desafio, que é manter esse legado, disputar mentes e corações com a direita que avança, porque o bolsonarismo não acaba com o Bolsonaro, né? A gente consegue vencer o Bolsonaro nas urnas, mas o bolsonarismo está arraigado, porque foi muito difícil esses últimos 4 anos e aprofundou muito mais. A gente pensava que coisas que se tinha superado, a gente viu que veio debaixo do tapete, saiu, e hoje a gente precisa disputar, desconstruir, né, narrativas que foram construídas durante esses últimos 4 anos, contra as mulheres, contra os negros e as negras, contra a população LGBT, de candidaturas que são do campo da esquerda, desse campo progressista, desse campo democrático popular, que precisa realmente reafirmar, né, todas essas diversidades que nós precisamos defender e que foram tão atacadas nesses últimos tempos por conta desse desgoverno que nós vivemos, e que hoje a gente passa por esse processo de reconstrução, que não é fácil em função de toda esse crescimento dentro da própria família, dentro das casas, dentro das escolas, porque a gente tem que disputar em todos esses espaços, né? E a gente precisa ter pessoas que estejam dispostas a fazer isso, porque é muito fácil a gente se fechar e silenciar, né? Diante de todos os ataques, diante dos fake news, diante de tantas questões levantadas, e que muitas vezes as pessoas compram essas ideias, infelizmente. E nós precisamos desconstruir. Para desconstruir, precisamos ter militantes, né, pessoas dispostas a ir para o debate, a conversar, dialogar com a população, dialogar nesses espaços como é esse podcast aqui, né, para a gente poder fortalecer essas ideias, fortalecer a ideia de que nós não precisamos, para chegar em Deus a gente não precisa pisar em ninguém, né? Para provar que eu sou hétero eu não preciso discriminar ninguém. Para dizer que eu sou mulher um pouco mais clara e a outra negra, eu não preciso discriminar ninguém, né? Dizer que a gente precisa ter realmente essa compreensão de que nós somos extremamente necessários, apesar das porradas que a gente leva todos os dias, dizendo o contrário, que a esquerda é ruim, que nós somos satânicos, e essas questões que são levantadas justamente por conta daqueles e aquelas que não querem que as populações e as minorias possam ter voz, ter vez, né? A gente precisa ter esse cuidado. E aí, do meu alto dos meus 52 anos, né, mãe de 2 filhos, inclusive um deles é homossexual, né? Então a gente precisa ter cada vez mais essa bandeira de dizer, olha, eu sou de um lado da sociedade que é contra a homofobia, que é antirracista, que é feminista, sabe? Que luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, pela igualdade material, para que as mulheres possam ter acesso, contra a violência, todas as formas de violência, em defesa das infâncias, em defesa dos idosos. Então a gente tem muita coisa para lutar numa sociedade que só vê quem produz e só vê quem tem dinheiro, né? A força da grana que ergue e destrói as coisas mais belas que tem, parafraseando a música, que é o direito de ser gente, né? O direito de ser humano,
a humanização dessas pessoas. Então, eu vejo que nós temos muitos desafios e intervir nesses processos não dá para ser. Como professor, a gente faz muito isso dentro da escola, porque a gente incorpora essas discussões e debate com os nossos alunos, e ao debater a gente constrói e reconstrói novas ideias, mas a gente precisa intervir na política, a gente precisa intervir nos espaços de poder onde a gente pode fazer alguma coisa. É por isso que as candidaturas, e a nossa candidatura ela vem nessa direção de dizer, nós temos que, não basta a gente ficar aqui falando, a gente tem que militar, a gente tem que se mobilizar, se organizar, fazer com que as pessoas compreendam que isolados nós não conseguimos nada se a gente não se organizar, seja no sindicato, seja no movimento social, seja numa associação, numa cooperativa, num espaço de debates, a gente não avança. Mas a gente precisa se organizar nos espaços de poder e ocupá-los. E ao ocupá-los, a gente precisa fazer diferente, fazer a diferença. E por isso que é importante essas candidaturas, que tenham essa compreensão de que para a gente mudar, é preciso a gente mudar de fora, mas é preciso a gente ter o poder de intervir na legislação, intervir na política pública, na formulação delas e na implementação delas. Por isso que a nossa candidatura hoje tem essa marca de dizer, olha, nós podemos e nós vamos intervir. E claro, com apoio, né, desse campo aqui que a gente vê que cada dia que passa cresce mais ainda, porque a gente sabe que é importante nós nos organizarmos para esses enfrentamentos, porque 2026 também está bem na porta e nós precisamos manter aquilo que nós conquistamos, que nós reconquistamos em 2022, que foi a possibilidade de um governo que pensa nas pessoas, que pensa, né, no trabalhador, que tem na política pública e nas políticas sociais, de fato, uma preocupação para a superação da pobreza e da desigualdade no nosso país. E pensar em um governo como esse, não tem como a gente se ombrear com a direita nos seus discursos, que infelizmente, muita gente compra, né? Mas que não é verdade. Nós precisamos garantir que a população mais pobre não pague pela população mais rica, que é o que acontece no nosso país, né? Quem sustenta esse país é a população mais pobre, é o trabalhador, que paga imposto, porque a maioria das elites nem pagam, e a gente luta para poder taxar as grandes fortunas, por exemplo. E hoje eles estão construindo uma narrativa que é o contrário, que é como se o governo estivesse taxando os pobres, e a gente tem que desconstruir isso, porque a gente já percebe, por exemplo, na cesta básica, a diminuição dos impostos sobre a cesta básica. Quem é que ganha com isso? Não é a elite, com certeza, né? É a população mais pobre. Então, são debates que nós precisamos fazer, e precisamos fazer com coragem, porque nós temos uma série de discursos contrários, e a gente só pode fazer isso no diálogo com a população, no diálogo com a sociedade, e esse é o momento. O momento de campanha eleitoral é o momento em que a gente tem o maior poder de alcance, porque nós temos como chegar na televisão e nos espaços em que aquela população mais pobre que está ali, na política do pão e circo, achando que o mundo é feito um carrossel, e não é. Porque na hora que ele vai lá no comércio, na hora que ele quer receber um salário no final do mês, ele percebe que nós não temos uma cidade de oportunidades, uma cidade que agrega, que acolhe, que inclui. E a gente precisa construir essa cidade. Nós queremos diversão e arte, mas nós também queremos comida no prato de todo mundo, nós queremos emprego, nós precisamos que no posto de saúde tenha realmente atendimento adequado, que tenha médico, que as famílias possam ser assistidas nas suas casas com os médicos da família que precisam ir lá fazer a atenção básica. Então nós temos muita coisa para ser feito, e que um show, apesar de ser maravilhoso, todo mundo tem que assistir porque é dinheiro público,
mas a gente precisa pensar que no outro dia a gente volta para a vida, e a vida é bem dura para quem está precisando de oportunidade. Mulher, tu falou em quase... 50 coisas, é muita coisa, gente. Tu falou em quase 3 décadas de luta, né? De construção dessa tua vida política, passando pelos sindicatos, passando pela organização partidária. Mas hoje você assume uma outra missão, né? Que é para fora do partido, que é para fora dos sindicatos. Eu quero entender quem é que vai ser essa Ivaneia Alves dentro desse processo eleitoral, já que já que o PT apresentou o seu nome como pré-candidata a de uma frente que pretende governar o município de Macapá. Então, com essa trajetória de militância, de compreender, né, e de estudar também como socióloga, né, mestranda em governo, estado e políticas públicas, e toda essa trajetória de luta, porque a gente não só olha de fora, mas a gente participa de todo esse processo, eu me sinto credenciada, né, para poder estar nesse lugar, né, e poder ajudar a governar minha Macapá, minha cidade, que eu conheço, que eu vivi, que eu vivo há 50 anos, porque tenho 52 e vim com 2 anos para cá, então há 50 anos eu vivo aqui. E fazer parte desse processo de construção de uma Macapá de oportunidades para as pessoas, né? É um outro salto, né, que nós precisamos avançar. Nós temos uma cidade que nós temos aí as mudanças climáticas, nós estamos à margem do maior rio, né, do mundo, e que nos desafia também a preservar essa cidade, mas também com oportunidade de desenvolvimento econômico, com economia solidária, porque a gente precisa fazer com que as pessoas possam empreender, mas e também gerar emprego e renda para a população, porque é o que está faltando aqui na nossa cidade. E esse olhar de uma mulher que compreende essa realidade e que quer governar, que quer junto com a população, porque sou do Partido dos Trabalhadores e essa frente democrática e popular tem no sangue esse diálogo direto com a população, diálogo direto com as bases, para ver as demandas e poder articular essas políticas públicas que possam alcançar realmente quem precisa. E eu vejo que essa sensibilidade como mulher, como militante, mãe, feminista, me credencia para estar nesse lugar e para ajudar a construir essa Macapá que a gente precisa, né? Que a gente quer e precisa. Bom, gente, essa foi Ivaneia Alves. Fica aqui meu muito obrigado. Mas antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta, porque tu falou em quase 3 décadas de luta. A galera do PT, no início dos anos 90, tinha um mau costume muito grande, que era de apanhar do Barcelos. Eu quero ver se tu apanhou ou não do Barcelos. Não, eu não cheguei a apanhar do Barcelos, mas fiz greve e fiz muito movimento. O Barcelos, ele tinha medo, na verdade era assim, ele tinha um pouco de medo. Quando o pessoal pressionava, ele abria, né? Eu lembro que quando o pessoal, os professores, que ele era o amigo número 1 do magistério, tinha lá no muro da secretaria, e o pessoal começou a dizer que ele era inimigo número 1 do magistério, aí ele teve que vir para dialogar, mas era pesado. Então, e no movimento estudantil não foi diferente, não. Ele mandava bater, enfim, mas é história, né? É um pouco da nossa história, dessa trajetória. E aí muita gente que estava lá naquele movimento hoje já está nesses espaços de poder, e a gente encontrar pessoas que fizeram parte dessa história é muito bom. Então eu vejo que até isso, né, nessas lutas que a gente vai, que a gente participa, a gente reencontra, né? Tá sempre se encontrando. Eu digo, é na luta que a gente se encontra realmente, porque a gente encontra companheiras lá do IETA, companheiros da universidade, os companheiros que militavam na base do movimento estudantil. Então eu vejo que é assim, bem interessante poder fazer parte. Encontro os alunos, principalmente, a gente que é professor, a gente tem aluno brota, né? E aí eu encontro muitos alunos, você foi minha professora. Eu digo, pelo amor de Deus, diz que eu fui tua professora, não vai dizer que foi no pré-escolar, né? Não, o senhor foi professor lá no CCA, lá no CA, lá na universidade, que eu dei aula também na Unifab para formação de professores, e na UEAP também.
Então, e no IESAP, então é muita gente que já passou assim nessa nossa roda de vida, né? Nessa roda da história, e aí a gente sempre encontra por aí. Então é muito bom, mas o Barcelos foi uma figura emblemática da nossa história, que todo mundo lembra, né? Bom isso. Mas é isso, te que aposenta. Nojenta, né? Mas é isso, olha, Ivaneia, muito obrigado por ter aberto esse espaço, por ter aberto a sede, né, do Partido dos Trabalhadores para vir aqui conversar com você e apresentar toda essa ideia, toda a sua trajetória de vida, que é importante as pessoas conhecerem essa trajetória de vida de uma pessoa que pretende botar o seu nome, na verdade, para governar a nossa Macapá. Fica aqui o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Renan, e me coloco à disposição para a gente dialogar, né, a gente tem muita coisa para conversar, porque nós precisamos realmente falar da cidade, do direito à cidade, do direito às políticas sociais, do direito à educação, à saúde, à habitação. E são muitos temas que a gente precisa fomentar até para ajudar a construir a reconstruir, porque a reconstrução não passa só pela reconstrução das políticas que a gente perdeu, né, das narrativas que a gente precisa disputar, mas a gente precisa também reconstruir e construir essas novas ideias que precisam prevalecer para a gente poder enfrentar esses novos desafios que o mundo tem trazido, que as cidades têm trazido, que essas mudanças climáticas têm trazido e que requer cada vez mais pessoas que tenham essa capacidade de pensar o passado, observar esse presente e alinhar ideias bem progressistas, democráticas, populares para o futuro. Fica aqui, meu muito obrigado. Até o nosso próximo episódio.